Te saúdo nesta noite com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite de salvação em Cristo Jesus. Jesus é bom porque a sua misericórdia tem nos alcançado. Todos os dias o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia e um olhar de amor também. Uma palavra para o nosso coração nesta noite se encontra em João, uma palavra bastante conhecida para aqueles que são leitores de Bíblia, para aqueles que gostam de ler o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai dizer em João 3,16: porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não morram, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Palavra da salvação nesta noite para o nosso coração. É uma palavra que a gente lê, mas que muitas vezes é difícil de ser compreendida. Porque Deus amou o mundo de uma forma tão grandiosa que Ele enviou tudo o que Ele tinha. E tudo o que Deus tinha era o seu próprio Filho, porque tudo que foi feito foi por Ele e para Ele são todas as coisas. Por isso eu quero te dizer nesta noite, te chamar a atenção. Deus, Ele te amou de uma maneira grandiosa, que Ele não hesitou de enviar o seu único Filho. Mas aí tem um porém: para todo que nele crê, não pereça, mas venha ter a vida eterna. E sabemos que só temos a vida eterna através de Cristo Jesus. É depois que recebemos o Cristo, trilhando o caminho de Cristo, é que verdadeiramente temos a vida eterna. Você pode olhar nesta noite para você, mas eu tenho vida. Você tem vida, mas essa não é a vida eterna. A vida eterna é aquela que Jesus Cristo veio transferir para nós. Todos nós estávamos condenados, já não tinha mais chance de salvação, porque o primeiro homem pecou e o pecado alcançou toda a humanidade. Mas aí Deus, Ele já tinha o seu plano perfeito, chamado Jesus Cristo, o vivo e novo caminho, que foi enviado do Pai para salvar aqueles que foi amado por Ele. E aí a palavra vai nos dizer que agora o amor de Deus está sobre o seu Cristo enviado. Agora todo aquele que já ama o mundo, isso, o amor de Deus já não está mais sobre ele. Porque no verbo passado Deus amou o mundo. Foi tão grande amor que Ele enviou o seu Filho. Mas agora o seu amor está em Cristo Jesus. E todo aquele que recebe o Cristo, que crê em Cristo Jesus, ele não morre, mas ele passa da morte para a vida eterna. Então essa é a vida que foi transferida para nós. E essa vida ninguém pode nos tomar, porque o Pai nos deu através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Vivemos numa situação difícil, muito difícil. Vivemos num mundo que já não sabemos o que significa essa palavra amor, a não ser nos dicionários ou nos livros de romance que a gente lê. O mundo, as pessoas, está cada dia mais fria, mais desalmada, cada dia mais odiosa, rancorosa, presunçosa, orgulhosa, cheio de si, onde prevalece o eu. Mas sabemos que tudo isso um dia vai passar. A fragilidade das coisas, a vida, mas aí segue uma realidade, a eternidade. Porque com Cristo temos a vida eterna, mas sem Ele também temos a morte eterna. Qual você está escolhendo nesta noite? Saiba que sua vida é passageira, somos passageiros, somos peregrinos numa terra longínqua, que logo voltaremos para casa, todos nós. Mas qual casa? A palavra do Senhor vai dizer em João 14, que Jesus ele iria preparar a morada, e quando ele voltasse,
Ele nos levaria para Ele mesmo. E aonde Ele estivesse, a gente também estaríamos. Mas é se a gente receber Ele. E só podemos receber essa salvação, essa vida eterna em vida. Nesta vida terrena que vai passar. Porque depois que a gente morre, a nossa vontade já não prevalece mais. O nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, ele desaparece. Mas tem uma coisa que nos segue até a eternidade. Se chama juízo. Se chama juízo de Deus em nossas vidas ou justiça de Deus que virá sobre a terra. Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando a gente morre, segue-se o juízo. Por que segue-se o juízo? Porque tudo que eu fiz nesse corpo, tudo que você faz nesse corpo, não será esquecido por Deus. Está tudo contabilizado diante de Deus. E todos nós um dia responderemos por nossas ações. Por tudo que a gente fez, um dia a gente vai responder por nossas ações. Seja de bom ou seja de ruim. Isso depende de cada um. O que estamos fazendo nesta vida. A vida é passageira. E uma realidade nos aguarda. A eternidade. Não é apenas se resumindo em uma sepultura fria, onde vão jogar uma terra em cima de nós e pronto. Não. É agora que a vida começa, é quando o homem parte dessa terra. Porque lá é a eternidade. Lá é onde a gente vai se encontrar com a realidade. E Cristo é uma dessa realidade. Todos nós um dia compareceremos diante do trono dele. Aqueles que já se foram vão ressuscitar. Os que estão em vida vão se prostrar diante desse trono. E quem vai ser o juiz, o justo juiz naquele dia é o Senhor e Salvador. Aquele que um dia foi entregue como a ovelha muda. Aquele que não proferiu palavra nenhuma para se defender. Aquele que perdoou. Aquele que amou, que curou, que salvou e libertou. O nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus. Ele está voltando, meu amado. Aceite o amor de Jesus na sua vida. O mundo não tem amor, mas tem um amor grande. Que é o amor de Deus. Que Ele amou, que Ele enviou o Filho. E agora esse amor está aí, se chama Jesus Cristo. Receba na sua vida, porque Ele está voltando. É tempo de nos achegar a Ele. É tempo de se prostrar a Ele. É tempo de entregar o nosso caminho, a nossa vida a Ele, porque Ele está voltando. E a realidade não é essa. O que virá já não é mais o amor. O que virá mais não é a misericórdia. A palavra fala que nos últimos dias, o que vai se manifestar dos céus é a ira de Deus contra todos aqueles que negaram a verdade e também todos aqueles que não receberam essa verdade. E quem é essa verdade? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus Cristo. Todo aquele que não recebeu a verdade. E a verdade é Cristo. Está sendo anunciada essa palavra. Então, a gente não vai ser pego. De surpresa pode sim, mas não enganado. Porque a realidade é essa. Jesus, Ele está voltando. Aceite o amor de Jesus na tua vida. Para não estar debaixo da ira de Deus. Porque o que está vindo é a ira de Deus sobre a terra. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Soberano, maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu já te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Estamos aqui porque somos os piores pecadores da terra, mas que um dia dissemos sim. O Senhor nos aceitou. Estamos aqui, Senhor, para pregar Tua palavra. E que esse lugar seja transformado pelo poder do Evangelho. Porque quem tem poder de curar, de libertar, de salvar, de transformar a vida do homem, só se chama um. E esse é Cristo Jesus. Aquele que amou o mundo de uma forma grande. Aquele que se entregou. Jesus Cristo. E Ele está voltando. Que você se prepare para ir com Ele.